que importa. Então, a gente vai continuar hoje vendo a parte de função do primeiro grau. Me fala se vocês estão vendo minha tela. Uhum. Sim, dá pra ver. Tá. Então, a função do primeiro grau, como a gente falou na semana passada, ela é um gráfico que é uma reta, né? E aí a história da função do primeiro grau vai começar com Leibniz aqui, né? Na história da matemática. Então a gente tem o Leibniz nasceu. Aí a gente vê um pouquinho de história da matemática também para a gente ficar só fazendo conta, né? Porque a gente aprende, a gente tem a história das áreas de conhecimento, a história da matemática, a história da física, como a gente tem a história geral, né? E na escola a gente vê a história geral ou a história do Brasil, mas a história da ciência, a história de determinada área, não, eu só trouxe um pouquinho. Ele nasceu em Leipzig, com 15 anos entrou na faculdade, aos 17 ele era já bacharel. E ele foi um dos maiores formadores de notação. Notação que eu falo é representação matemática, tá? Ele foi um dos... quando a gente tem a criação do cálculo, que são as contas que a gente usa para fazer cálculos, ela tinha uma rixa entre Leibniz e Newton, né? Os dois trouxeram a ideia, só que a diferença é como que eles representavam os cálculos. E aí a representação de Leibniz foi usada por muitos e a de Newton por outros. Né? Então, às vezes, Newton trouxe mais a ideia das coisas e o Leibniz trouxe o formalismo. O que eu quero dizer com formalismo? A representação. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. O homem sempre usou a contagem, né? Na vida. Então, por exemplo, imagina lá o homem que tem ovelhas, né? A ovelha saiu para pastar. Então, ele pegava uma pedra e representava uma pedra, 2 pedras, 3, 4, 5, 6. Então, ele usava cada pedra para representar uma ovelha que saiu. E aí, a representação dos números, como a gente conhece, em cada civilização muda. Então, é interessante. É aí que eu estou falando. O Leibniz ele foi responsável pela maneira que a gente vê os cálculos de nível superior hoje em dia, né? Isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5... Isso aqui a gente chama de números indo-arábicos, que é a representação que a gente usa para número. Mas você tem também a dos algarismos romanos, não é? Que é uma que vocês usam, vocês aprendem. E assim vai. E aí tem outras representações numéricas em outras civilizações. Tá? O Inca, Azteca, Maia, cada um deles tinha uma representação. Tá? E aí ele formou a notação matemática em várias áreas. The Bluetooth device is ready. Dele, The Bluetooth tá? device is E aí, por connected que a gente tem que successfully. estudar função? Porque no dia a dia, a gente sempre trabalha com padrões, com cálculos que a gente pode fazer. Igual eu falei na aula passada. Quando eu pego um táxi, ou quando eu tenho uma fábrica que produz alguma coisa que eu quero calcular o lucro. Aqui no exemplo ele estava mostrando, por exemplo, o custo para colocar um piso, o custo para colocar um combustível no carro. Então, tudo isso envolve função, tá? Então, velocidade média de um automóvel, duração da viagem, número de pães, preço a pagar, tudo isso são exemplos de funções. E aí aqui tem um exemplo numérico. Ó. A Ana, na padaria da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, qual é o preço que a pessoa paga pelos pães? 20 centavos mais o número de pães, ou seja, cada pão custa 20 centavos. Então, se a pessoa comprar um pão, ela vai pagar 20 centavos. Se ela comprar 2 pães, 40 centavos. 3 pães, 60 centavos. 4 pães, 80 centavos. 5 pães, R$1. E assim vai. Normalmente, hoje em dia, o pão é vendido pelo peso, né? Pelo quilo. E aí vê o quilo do pão, vê quantos gramas vai dar. E aí faz a conta.
Outro exemplo de onde a gente pode usar função. Quando eu vou fazer uma cerca, ó. Quantidade de tela necessária para cercar um terreno de 5 metros de lado. Então, x é a medida do lado do terreno e a quantidade necessária é igual ao perímetro da figura, que é a soma dos lados. Não é isso? É. Aí aqui, ó, se esses lados que eu vou usar tem lá, é um quadrado de lado x, então a soma desses lados vai ser o quê? X mais x mais x mais x, que é a mesma coisa que 4x. E aí, como cada valor de x é 5, então vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Então, vão ser necessários 20 metros de tela. E aí, qual é a definição de função? Né? A função ela vai dos reais até os reais, ou seja, todos os números que a gente tem que existem, exceto os números que a gente tem, como é que se fala? Meu Deus, números complexos, que a gente não aprendeu ainda, que é os números de raízes negativas, tá? E ele é da forma ax mais b. Vocês lembram o que é o a? Como é que a gente chama o a? É coeficiente o quê? Angular. E o b? Coeficiente linear. Para todo x pertencente aos reais. Vamos lá. E aí o gráfico de uma função, ele sempre vai ser representado por um ponto, uma coordenada no eixo x, que é chamado de eixo x ou eixo das abscissas, e por um ponto bzinho, que está no eixo y ou eixo das ordenadas. E quando eu coloco esses dois juntos, eu tenho o quê? O meu par ordenado. Tá? E aí, uma curiosidade, por que o plano se chama plano cartesiano? Isso vem graças a René Descartes, que ele vê a vida, né, a filosofia, né, antigamente a matemática e a filosofia andavam muito juntas. A ideia de que tudo ou é uma coisa ou é a outra, é a ideia de binário, né, ver a vida como algo binário. Então, ou é isso ou aquilo. Então, uma coordenada vai ter um x ou um y, ou ela é x ou ela é y. Então, isso é a ideia de pensamento cartesiano, tá? E aí os pontos aí, essa ideia vem de René Descartes no século XVII. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A, ele está no eixo o quê? X. Então, ele tem coordenada x igual a menos 1. E como ele está no eixo x, coordenada y dele é 0. Depois eu tenho o ponto B. O ponto B está no eixo y. Então, isso significa o quê? Que a coordenada dele é 0 no x e 1 no y. E depois tem o ponto C, que é o encontro aqui das coordenadas x, y. X igual a 1 e y igual a 2. Tá aqui, ó, 1, 2. The Bluetooth Tudo bem? device is ready to pair. Sim. Tá. Aí aqui outro exemplo. Aqui eu já estou dando um exemplo de uma função, com a lei de formação dela. Tá? Porque eu já estou colocando que y é igual a menos 2x. Ou seja, ela é uma função o quê? Decrescente, né? Repara, e aqui o valor que está do lado do x é negativo. Tá bom? Tá bem ou bom. não? E aí eu tenho os pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, no horizontal, que é o eixo x ou das abscissas, ele é menos 1, tá aqui. E no y, na vertical, que é o eixo y das ordenadas, ele é igual a 2, que tá aqui. E ele passa na origem.
A origem é esse aqui, 0, 0. E aí eu tenho exemplo aqui, ó. Um táxi, né? Por exemplo, um taxista cobra R$ 2,50 a bandeirada mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Então, ele paga R$ 2,50 na bandeirada mais R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Quantos quilômetros eu vou andar? Não sei, então eu chamo de X. Tudo bem? Tá aí? Tá. Sim. Aí, ó, exemplo disso, né? Se eu não andar nada, entrei no carro e aí eu esqueci minha bolsa em casa, eu falo pro taxista, olha, não vou poder continuar não, porque eu vou ter que ir em casa pegar o meu... Como é que se fala? Pegar minha bolsa. Então, você vai pagar R$ 2,50, porque você entrou no táxi. Mas se você andar 1 quilômetro, você vai pagar R$ 1,50 mais R$ 2,50, que dá R$ 4,00. Se você andar 2 quilômetros, você vai pagar R$ 2,50 mais R$ 3,00, R$ 5,50. Se você andar 3 quilômetros, você vai pagar R$ 2,50 mais R$ 3,50, R$ 7,00. E aí a gente tem aqui o gráfico representando esse crescimento, né? Entrei no carro, não andei, paguei R$ 2,50. Se eu andar 1 quilômetro, eu pago R$ 4,00. E aí, por que ele não colocou os outros pontos? Porque ele poderia ter colocado? Poderia, mas não é necessário. Por que não é necessário? Porque 2 pontos determinam o quê? Eu só preciso de 2 pontos para determinar um segmento de reta ou para determinar uma reta. Como a função do primeiro grau ela é uma reta, eu só preciso de 2 pontos para determinar ela. Posso colocar 3? Posso colocar 10, 20, 1.000, 1 milhão, mas eu só preciso de no mínimo 2. 2 já é suficiente, não tem necessidade de colocar mais do que 2, tá? E aí toda função linear ela é afim, mas nem toda função afim é linear. Então, olha só, esse gráfico aqui, ele é da função, mas ele não passa pelo 0, 0. E aí, ele então não é uma função linear. Tá bom? É uma função afim, mas ele não é linear, porque ele não passa na origem. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, um veículo é abastecido por meio de um dispositivo provido de 2 relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos e o outro o volume do combustível fornecido no tanque do veículo em litros. Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação e em volume em função do tempo. Então, volume em função do tempo. No ponto 0, 0, eu tenho 3 litros, então eu começo aqui com 3. É esse ponto aqui que ele está falando. Aí depois ele fala, depois de 5 segundos eu tenho 5,5 litros. 5,5. Aí, ó, eu junto aqui, esse aqui. Depois de 10 segundos eu tenho 8 litros. Então, depois de 10 segundos eu tenho 8 litros. Depois, 15 minutos, eu tenho 10,5 litros. 10,5 litros. Boa noite, Vanderlei. Acho que foi Vanderlei que entrou, não foi? Oi. Boa noite. Boa noite. Depois, 20 minutos, eu tenho 13 litros. E depois, 25 minutos, eu tenho 15,5 litros. Tá? Ou seja, os pontos, eles estão, ó, um atrás do outro. Eu consigo formar uma reta. Então, ele é uma função do primeiro grau. Se eu não conseguisse formar, aí não. Tá? Aí, ó, características importantes da função afim.
conjunto domínio. Domínio da função é o conjunto dos números reais, ou seja, é o conjunto x, é da onde saem os valores iniciais que eu vou usar na função. O que é o conjunto imagem? É o conjunto aonde vai as setinhas. Lembra que eu falei daqueles balãozinhos? Que do x só pode sair um de cada, não pode sobrar x sozinho, e que no y pode sobrar? Pode repetir? Coeficiente angular é o que está do lado do x. Quando eu falo assim, ó, y é igual a x mais b. Coeficiente angular é esse aqui. Coeficiente linear é esse aqui. A função afim é crescente quando A é positivo e decrescente quando A é negativo. E quando A for igual a zero? Aí ela é uma função constante. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho exemplo, ó, 2x mais 4. Lembra? Y é igual a x mais b. Então, se eu comparar, o número que está do lado do x é o 2 e o número que está sozinho é o b, é o 4. Como o valor de A, que é o meu coeficiente angular, é 2, que é positivo, então isso quer dizer que a função é crescente. Agora, nesse exemplo aqui, ó, menos 3x mais 1. Menos 3 é o valor de A, que é o meu coeficiente angular. E B é igual a 1, que é o meu coeficiente linear. Como o A é negativo, a função é decrescente. Tudo bem? Só são exemplos. Aí, assim, ó, quer ver? Essa função 2x mais 4, ela vai ser algo assim. E a função menos 3x mais 1 vai ser algo assim. Porque uma desce e outra sobe. Aí, o que é uma raiz ou zero de uma função? Isso quer dizer quando a função se anula. Ou seja, é quando f de x é igual a zero. Ou seja, é quando y é igual a zero. Qual é o valor de x quando y é igual a zero? Tá bom? Aí vamos ver aqui, ó. Aí aqui é o estudo de análise da função que a gente já tinha feito um pouquinho na aula passada, ó. Aqui no x igual a 2 é onde ela corta a função. Então, para valores maiores do que 2, a função é positiva, ela é maior que zero. Para valores menor que 2, a função tem valores negativos, então ela é menor que zero. E aí a gente pode olhar assim, ou a gente pode olhar assim, sem colocar o eixo y, porque a gente está fazendo estudo dos sinais em relação a... Como é que se fala? A análise do x. Aí aqui, função decrescente. Então, ela é negativa para valores maiores do que 2. Ela é igual a zero para x igual a 2. E ela é positiva para valores menores do que 2, tá vendo? Aí tá aqui também. Do lado direito, um resumo do que tá ali. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Tá. Aí vamos ver aqui, ó. Função constante. A função constante é aquela que eu falei para vocês quando A é igual a zero. Quando A for igual a zero, eu vou cair numa função constante. Onde é que eu tenho dentro da física função constante? Quando eu penso na ideia de... Quando eu penso eu não tenho aceleração. Aí você vai falar assim, mas na vida prática a gente não anda o carro com aceleração, com velocidade constante, porque eu freio, eu acelero, eu paro. Sim, mas dentro de um instante de tempo, por exemplo, eu fiquei durante 10 minutos andando a 20 metros por segundo. Né? Aí eu estou falando de uma função constante. Então, a função constante ela é do tipo y igual a b. E aí eu tenho um exemplo aqui, ó, tá vendo? Ele está passando aqui no 50. Essa linha aqui, ela é horizontal. O que isso significa?
que não importa em que instante da estrada eu pegue para olhar, a velocidade sempre é 50 aqui nesse caso. Ela não varia, tá? Aí vamos ver aqui alguns exemplos de situação para a gente analisar, tá? Então aqui, ó. Marta é vendedora de uma loja de bolsas, né? E aí ela recebe R$ 200 fixo, mais uma comissão de R$ 3 por bolsa vendida. Então a Marta, ela ganha R$ 200 fixo, mais uma comissão de R$ 3 por cada bolsa vendida. Então essa seria a função que representa o que ela ganha. Agora vamos ver Mariana. Mariana trabalha em outra loja de bolsa e recebe R$ 5 de comissão, né, por bolsa vendida, sem salário fixo. Então, assim, ela não tem. Então, assim, ela não tem. A outra tem pelo menos R$ 200. Essa aqui não tem nada. E aí ele pergunta quantas bolsas, no mínimo, a Mariana tem que vender para ganhar mais do que a Marta. Para eu saber isso, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que pensar é em que ponto que elas ganham a mesma coisa. Ó, vamos lá. A função, vou fazer essa função aqui de azul, tá? Ela é crescente e ela passa no x igual a 200. Então tá aqui. Vamos ver onde é que é a raiz da função, ou seja, onde que 200 mais 3x é igual a 0. Menos 200, x é igual a menos 200 sobre 3. Isso aqui vai dar quebrado? Vamos botar aqui menos 6, que dá 18, sobram 2. Menos 66,6, vamos botar assim. Então, ela passa nesse ponto aqui. Então, a função é essa aqui. Essa é a função da Marta, de crescimento do que ela ganha nas vendas. Agora, eu vou pegar aqui a da Mariana e vou botar de verde. Vamos ver. 5x igual a 0. X é igual a 0. Então, ela passa aqui, ó, no x igual a 0. Então, essa função ela é assim. Em algum momento, essas duas funções vão se encontrar. E aonde elas se encontram, que é o ponto que eu quero descobrir. Tudo bem ou não? Essa aqui é a Mariana. Sim. Então, eu vou colocar 200 mais 3x igual a 5x. 200 é igual a 5x menos 3x, que vai dar 2x. X é igual a 200 sobre 2, que dá 100. Então, se a Mariana vender 100 bolsas, ela vai ter o mesmo lucro que a Marta. Então, se ela vender 100 bolsas, ela vai ganhar R$ 500. E a Marta também. Então, ele quer saber quantas bolsas ela tem que vender no mínimo. Não pode ser 200, porque 200 ela ganha exatamente igual a Marta. Então, o mínimo que ela tem que vender são 101. Foi ou não? Foi. Se ela vender 110, ela ganha mais. Tudo bem, mas eu quero saber qual é a quantidade mínima que ela tem que vender. Ela pode vender 1.000 bolsas, 300.000 bolsas, não tem problema. Melhor ainda, que o lucro dela vai ser maior. Mas a pergunta é, qual é a quantidade mínima de bolsa que ela tem que vender para que o lucro dela seja maior do que o da colega, da Marta. Maria Marta. Tá bom? Aí aqui. Vamos só fazer umas observações aqui. Se a função for assim, ó, y igual a ax, ela vai ser uma função linear. Se o a for positivo, ela vai ser subiu a serra, passando na origem. E se o a
for negativo, ela é o quê? Decrescente. Desceu a serra, passando aqui no meio também. Tá? E se o B for diferente de zero? O B diferente de zero é o valor que ela vai cortar o eixo y. Então, essa função aqui que eu fiz, ó, A é maior que zero e B é positivo, né? Se ele é positivo, quer dizer que ele é maior do que zero também. Nesse caso aqui, desceu a serra, B está aqui, B continua sendo positivo e o A é menor que zero. Tá? E aí ele está falando aqui, ó, quando B é igual a zero, função é chamada linear, que é essa aqui que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, 5x menos 3. Vamos lá, vamos fazer o gráfico dessa função aqui. O A é 5 e é maior que zero, então ela é crescente. E o B é menos 3, então já sei que ela vai passar aqui no menos 3. Como o A é positivo, vai ser o quê? Subiu a serra. Aí eu tenho que descobrir esse ponto aqui. Esse ponto aqui quem é? A raiz ou zero da função. É 5x menos 3 igual a zero. 5x igual a 3, x é igual a 3 quintos, que dá 0,6. Está aqui. Agora esse aqui. Y é igual a menos 2x. A é menos 2, B é zero. Se ele é zero, ela é uma função linear. Então, ela não corta o eixo y, sem ser na origem, ou seja, ela passa exatamente no meio. E aí ela é decrescente, e aqui ela é crescente. Tudo bem até aí? Tudo. Aí, a gente fala algumas palavras. Por exemplo, o x a gente chama de variável independente. Por quê? Pensa no exemplo do táxi. Quando você vai andar no táxi, a quantidade de quilômetros que você vai andar não está determinada. Você que vai escolher, eu quero andar 10 quilômetros, quero andar 20. Então, isso daí pode mudar. Então, ela é independente. Agora, o quanto você paga para o taxista está preso ao valor da quilometragem. Então, o y a gente chama de variável dependente. Por quê? Porque ela depende do x. O valor de y depende do valor de x. Mas o valor de x pode ser qualquer um. Então, x, variável independente ou termo independente, y, variável dependente ou termo dependente. Tá bom? Tá bom. Aí aqui ele vai continuar falando o que eu já falei, que B é o coeficiente linear. Se o A for igual a zero, eu vou ter uma função do primeiro grau. E aqui ele fala, A positivo é uma função crescente, ou então tem o nome de reta ascendente, função decrescente ou reta descendente, mas o mais usual é crescente ou ascendente. Essas funções aqui, ó, todas elas têm B igual a zero, então são funções o quê? Lineares, porque B é igual a zero, ou seja, todas elas passam na origem 0, 0. Tá vendo? Ela não é 2x mais 5, é só 2x. Ela não é x mais 10, é x. Ela não é x sobre 2 mais menos 30. Tá? Nesse exemplo aqui, todas as funções também são o quê? Lineares. E elas fazem o quê? Elas são decrescentes. O valor de A, que é o número que está do lado do x, são negativos. E o B é igual a zero. Ele não aparece porque ele é nulo. Tudo bem? Tudo. Até aí? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui. Ó. Essas funções aqui. Elas são lineares, sim ou não? A de azul, y é igual a x mais 2. Ela é linear ou não?
Ô, Vanessa, mas vai ser sem fazer gráfico? Ó. Não entendi. Eu perguntei se vai ter que sempre fazer gráfico. Dependendo do exercício, sim. Nesses casos aqui, sim. Eu vou precisar fazer gráfico. Aqui a gente está vendo como é que é o comportamento de cada função. Essa daqui não é linear, porque ela tem o b igual a 2. Essa daqui já é linear, porque b igual a 0. E essa aqui também não é linear. Só que as três... Repara o seguinte, ó. A função era isso aqui. Y é igual a x, ela estava aqui. Quando ele adicionou 2, ela subiu 2 unidades e começou a passar aqui. É isso que ele está falando. Quando ele tirou 3, ela desceu 3 unidades e passou aqui. Então, é como se eu estivesse deslizando com a função na tabela, no plano cartesiano. Essas funções, elas são o que a gente chama de reta paralela. Elas não têm pontos em comum, tá? Aqui é a mesma ideia. Só que aqui eu estou olhando para funções o quê? Decrescentes, né? Ele tinha de início y igual a menos 2x, que passava aqui. Depois ele botou menos 2x mais 4. 1, 2, 3, 4. Então ele vai passar aqui, ó. Menos 2x mais 4. Depois ele colocou menos 2x menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então ele passa aqui. Então é como se eu pegasse os quadros e fosse deslizando no plano cartesiano. São funções que têm retas paralelas, tá? E aí, qual é a relação que existe entre o coeficiente b e o ponto onde a reta corta o eixo y? Ó, isso aqui é o valor de b. Ou seja, no eixo y, o valor em que ela corta o eixo y é o meu coeficiente linear, tá? Aqui b é positivo e a é positivo. Mas eu poderia ter também isso aqui, ó. Meu B é negativo e o meu A positivo. Também poderia ser assim, né? Meu B está aqui. Esse aqui é B positivo e A negativo. Ou ainda também poderia ser assim. B negativo e A negativo. São os 4 tipos de posição que eu posso ter para B. O quinto seria b igual a 0, mas aí eu cairia numa equação, uma função constante, que não é mais o caso aqui. Aí aqui, vamos ver outro exemplo. Temperatura de uma substância é de 30 graus. Sua temperatura varia com o tempo de maneira uniforme, ou seja, de maneira padrão, aumentando 10 graus por minuto. Então, a cada 1 minuto que passa, tá vendo? Aumenta 10 graus. E aí a taxa de variação é positiva, porque está aumentando. Então, qual é a função que representa esse aumento? É 30, porque é o valor inicial, mais 10 vezes a quantidade de minutos que passou. Porque 10 é os 10 graus que aumenta em cada minuto. Foi? Foi. E aqui eu tenho o gráfico dessa função. 30 mais 10t. Essa função está assim, né? T é igual a 30 mais 10t, mas ela também poderia vir assim, ó, y é igual a 30 mais 10t, ou y é igual a 10t mais 30, ou f de x é igual a 10t mais 30. Tudo bem? Ao invés do você usar o x, Não entendi. ao invés do y, eu poderia colocar. Oi? Ao invés de eu colocar, eu poderia colocar o x, não, né? Sim, poderia botar y ou f de x ou t, não tem problema, é tudo igual.
Aí aqui outro exemplo. Eu tenho um local que a temperatura inicial é 30 graus. Conforme o tempo vai passando, ele vai diminuindo 10 graus. Aqui é uma função que decrescente, porque está caindo. E aí aqui tem o gráfico. Ó. No início é 30, depois cai para 20, 10, 0, menos 10, menos 20. E aí, de novo, y é igual a 30 menos 10t, ou y igual a menos 10t mais 30, ou f de x igual a menos 10t mais 30. Foi? Aí aqui eu tenho um exemplo. A tabela abaixo mostra a temperatura das águas do Oceano Pacífico. E aí tem a superfície e a temperatura. Então, quanto mais fundo, mais frio é. Certo? Certo. Aí ele fala, admitindo que a variação de temperatura seja aproximadamente linear entre cada duas medições feitas para a profundidade, a temperatura prevista para a profundidade de 400 metros é... Então, o que vocês acham? Eu tenho que pegar os pontos que ele me deu para poder fazer a lei de formação. Posso deixar essa como para amanhã, para casa? Se vocês tiverem tempo. Sim. Pode ser. Você vai pegar a ideia, só vou botar a ideia aqui, y é igual a x mais b. Então, por exemplo, aqui, ó, quando tem 21 graus, a profundidade é 100 metros. Então, 21 graus, 100 metros. Eu tenho 7 graus, eu tenho 1000 metros. Aí vocês podem fazer aqui o sistema que vocês vão achar o valor de A e B. E aí, depois de achar o valor de A e B, vocês vão substituir o y para 400 e vão descobrir o valor. Certo? Certo. Bem. Aí eu vou mandar para vocês agora o link de física, para a gente entrar em física, então. Tá bom.